Olá a todos do canal. Estou aqui novamente para estar falando acerca da palavra do Senhor. Estou um pouco sumidinha, né? Eu estou me recuperando aí, mas já estou bem melhor, já estou praticamente já 100%, né? E voltando a gravar vídeos com algumas ideias, algumas novidades para trazer para vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que esse vídeo vai encontrar vocês gozando de paz, alegria. E quero pedir para vocês darem um like no vídeo, para vocês comentarem no vídeo. Quero pedir também para vocês se inscreverem no canal, aqueles que ainda não são inscritos, mas que gostam de ouvir a palavra do Senhor, gostam de comentar sobre a palavra de Deus. E vamos juntos, tá bom? Nessa nossa caminhada acerca de conhecer e prosseguir e conhecer ao Deus maravilhoso, ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Criador que criou céus e terra. E eu queria hoje, vou estar aqui lendo o resumo da nossa revista da EBD, a gente vai estar falando sobre isso, né? E aí nós estamos estudando nesse trimestre o relacionamento em família. Tá bem forte, tá uma bênção, né? E no dia, agora nesse domingo, nós estudamos a lição número 4, que fala ídolos na família. Tá uma bênção tremenda. Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso pra gente gravar um vídeo só, não precisar editar, porque é um pouco complicado pra mim isso ainda, tá bom? Então eu vou estar lendo aqui o texto áureo, né? Que nos diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, versículo 21. E também a verdade prática que nos diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis 31, do 17 ao 35. Não. Gênesis 31, do 17 ao 19. Depois nós vamos pro 17, 33 ao 35. Depois o livro de Juízes 17, do 1 ao 5. Tá bom? Então nos diz assim a leitura bíblica em classe. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas, tomando Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentou-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Agora no livro de Juízes 17 nos diz: havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses.
e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que fosse-lhe por sacerdote. Aqui nós vamos estar abordando o assunto da idolatria no meio das famílias, né? Tanto naquela época, né? Tanto lá no passado, no início de tudo, até os dias de hoje. Vamos aí fazer uma caminhada e ver se nós conseguimos estar explicando o melhor possível, né? Aqui está explicando a história de duas famílias em tempos diferentes, né? Nós vemos que nós lemos em Gênesis e depois fomos para o livro de Juízes. Tem uma diferença aí de muito tempo de uma situação para a outra. São tempos diferentes, mas falando do mesmo assunto, que é a idolatria no meio da família. Então eu vou ler o tópico 1, que vai nos dizer assim. Tópico 1. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, em função dos ressentimentos que existia entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Então, o que acontece? Jacó estava tendo aí já anos e anos de situações adversas com esse sogro, né? Nós conhecemos bem a história de Jacó, de Labão, né? Jacó foi para lá, para a terra, lá Labão é tio dele, né? Irmão da mãe. E ele chega lá, se apaixona por esta moça chamada Raquel, e ele trabalha 7 anos, né, porque era um costume da época, né, para pagar lá algo aos pais para poder se casar com a moça, e ele trabalha durante 7 anos, e na hora do casamento ela vem com o rosto coberto, aquelas coisas todas lá deles, e depois do casamento ele descobre que ele não se casou com a moça que ele amava, que era Raquel, mas sim com a irmã mais velha, que era Leia, que não agradava tanto ele à vista, né? E aí ele vai reclamar com o sogro, e o sogro vai falar para ele, mas o nosso costume é primeiro casar a mais velha. E aí ele faz um novo acordo para ter Raquel, e ele tem Raquel logo, né, logo após, e trabalha mais 7 anos para pagar, né, por esse casamento. E dentro dessa convivência com esse sogro acontece várias situações ao qual o sogro sempre tenta se ganhar algum lucro sobre ele, né? A ponto de Jacó chamar as esposas e conversar, olha, já não dá mais para trabalhar aqui com seu pai, porque ele já mudou meu salário umas 10 vezes. Todas as vezes que eu começo a prosperar em algo, ele tenta tirar de mim, e Deus sempre prosperando Jacó, porque Deus tinha um plano, um projeto, quem pode impedir, né? E aí as esposas concordam com ele, né? E eles criam uma situação para sair quando o sogro não tivesse. E é o que acontece, eles planejam tudo, quando o sogro vai tosquear as ovelhas, né, fora, ele vai e sai com a família dele. Só que nessa saída com a família, a esposa dele, Raquel, que é a que ele amava, mais jovem, né, vai lá na casa do pai e tira os terafins, ou seja, os ídolos que o pai adorava. Então, segundo os estudiosos, esses ídolos eram colocados dentro da casa, eram ídolos do lar, né? Os idólatras, aquelas pessoas que não adoravam a Deus, os desobedientes, né? Tinham esses ídolos dentro das suas casas. E é muito interessante que eu estava vendo acerca desses ídolos, né? O nome era terafins, ídolos do lar, e esses ídolos eram feitos de algumas formas. Em estatuetas, pequenas estatuetas, que pela situação que nós observamos aqui, né? Ela tira os ídolos, ela rouba os ídolos do pai e ela coloca embaixo das alpargas do camelo e senta em cima para esconder. Então provavelmente devia ser estatuetas pequenas para ela conseguir fazer esse malabarismo todo, né? E também
segundo os estudiosos, esses ídolos também eram, segundo escavações também, foram escavados, isso comprovado cientificamente, né? Materialmente, tem essas provas. Eram também cabeças, crânios humanos de criança, de adulto, ao qual essas cabeças eram pegadas, raspavam ali o cabelo, lavavam aquilo, mumificavam aquelas cabeças, algumas eram amassadas, os crânios eram amassados, né? E eles faziam um processo também com a língua ali, enrolavam palavras de magia naquelas línguas, colocavam dentro daquela cabeça, né? Tinha toda uma situação estranha. Quem tinha dinheiro revestia essas cabeças com ouro, quem não tinha só mumificava. E eles pegavam essas cabeças e colocavam na parede das suas casas. E ali eles adoravam aquelas cabeças, ali eles conversavam, segundo eles, com a cabeça, né? E recebiam ali orientações, e recebiam bênçãos financeiras, segundo eles, né? E o que acontece com tudo isso? Quando eu estava meditando acerca dessa palavra, eu me lembrei da televisão, né? A televisão, ela, no início de tudo, foi criada como uma arma de guerra, né? E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Esses ídolos na parede, eu me lembrei da televisão. Nós vamos falar sobre isso aqui mais pra frente, mas a necessidade de nós sermos vigilantes acerca de tudo que a televisão traz, né? Se você observar bem, tem a ver, né? Essa cabeça na parede que falava com eles, né? A televisão, ela fala, né? Conosco, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe dava boa noite pro William Bonner, por exemplo. Então ela tinha, né? Nós temos ali uma convivência, uma comunicação. E isso você pode vir de uma maneira boa para dentro da sua casa, mas também pode trazer muita praga, muita maldição, muitos ensinamentos contrários, né? As crianças são alcançadas aí, desenhos malignos criados para poluir a mente das crianças, e hoje nós vemos o resultado nos jovens, né? Confusos, sem saber da sua identidade, confusos em relação àquilo que eles conseguem olhar para o corpo, ver quem eles são, mas eles ficam confusos, porque foram contaminados, poluídos com desenhos, com filmes, com mentiras do demônio, para poder estragar a mente. E hoje nós estamos nessa luta aí pelos jovens orando, mas temos visto bons resultados. Então a televisão, podemos dizer que é um terafim dos dias de hoje. E nós precisamos ter cuidado para não idolatrar a televisão, para não idolatrar, trazer essas novelas malignas com essa poluição, essa imundícia, prostituição, traição, todo tipo de ensinamento podre que só vai fazer destruir a nossa família. Então nós temos que ser vigilantes acerca da televisão para que ela não se torne um terafim dentro das nossas casas, né? E vamos continuar aqui. Ainda falando a história de Raquel. Então esse pai, depois de 3 dias, descobre que Jacó saiu com a família dele, foi embora, né? Saiu dali do meio, e ele vai atrás do genro, porque ele quer manter o genro ali trabalhando para ele. Então ele vai com os irmãos, com os filhos, atrás desse genro, e ele demora 7 dias para achar, né? Ele já estava bem à frente. E Deus é tão poderoso e tão tremendo que ele dorme, né, antes de encontrar esse genro. Ele dorme e Deus fala com ele à noite. Em sonho, Deus vem e fala com Labão, com esse sogro, né, aproveitador, explorador do genro. E ele fala com ele, Deus fala com ele, para ele não falar nem bem nem mal com Jacó. Ou seja, deixa o meu servo ir. Então ele fica ali sem ter mais o que fazer, porque o próprio Deus veio falar com ele, né? E é muito interessante, particularmente eu achei quando Jacó conversa com as esposas e as esposas apoiam Jacó. As esposas tomam um posicionamento de apoiar o marido, e isso traz uma força para ele. Mais uma vez, a necessidade de nós mulheres sermos apoiadoras, ajudarmos esses homens a tomar o posicionamento de homem, de sacerdote, de escolhido por Deus para conduzir o seu lar, né? Você vê que elas duas apoiaram ele. Segundo os estudiosos também, os terafins não era tão somente algo para ser adorado e idolatrado, mas também existia uma lei que eu coloquei aqui, é a lei patriarcal, né? Sobre a posse do terafim.
Quem tinha o terafim, quando a Raquel pega esse terafim, esses ídolos da casa do pai e leva, né? Ela não está só levando os ídolos do pai, mas ela também está levando ali um testamento, um documento, porque era lei naquela época para eles, um documento de que se o pai dela morresse, os bens ficariam todos para Jacó, para o esposo, porque ela e a irmã não receberam herança desse pai. Então é uma maneira dela garantir o financeiro dela e da família dela. Também é um dos motivos, né? Segundo os estudiosos, por que ela pegou esse terafim, né? Ou alguns dizem que ela pegou por vingança. Eu acho muito pouco provável, né? Se tem algo assim, dizer que aquele terafim era como um documento de posse, de herança, né? Ele tinha um valor além do valor religioso para eles, um valor financeiro. Alguns chegam a falar que dentro dos terafins tinha o testamento do patriarca da família. Então é um negócio profundo isso aí, né? É algo a se pensar. Por que essa mulher pegou? Foi só para se vingar do pai? Não, eu creio que não, né? Tinha mais coisas envolvidas. Agora, alguns também falam que poderia ser também pela prática da idolatria, que ela vendo o pai fazer aquilo, ela acaba repetindo a idolatria e levou aquilo por idolatria. A questão aqui é que Jacó não sabia que a esposa tinha pegado esse ídolo, a ponto de os dois terem uma conversa nesse encontro e Jacó falar para o sogro: eu não sei porque você está me perseguindo, né? O que eu fiz para você me perseguir? Ele não sabia que a esposa tinha pegado e guardado esses ídolos, né? Junto ali. E outra, vamos ainda continuar no tópico 2, que vamos falar de outra família que também tinha ídolos em casa. Essa família é a família de Mica, né? E diz aqui no textório, na leitura bíblica em graça, nós lemos sobre isso. Mica, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ou seja, esse homem chamado Mica, né, o significado do nome Mica é quem é como o nosso Deus. Só que este homem tinha esse nome, né? Nós sabemos que para o povo de Deus o nome é algo que tem uma importância, um peso para nós, né? Por exemplo, eu vou ser avó novamente e eu fui logo buscar o significado do nome da minha neta, né? Zoe, né? Vida de Deus. Então nós temos esse hábito, até as pessoas comuns, né, que não servem a Deus, têm esse hábito. Significa o que o nome? Então o nome é algo significativo em nossas vidas. Vamos carregar o nosso nome durante toda a vida terrena. Então é algo importante saber o significado. Esse homem tinha um grande significado no nome dele, mas ele não honrava, né, o nome que ele recebia, o peso do nome dele, ele não honrava isso. E aí diz aqui, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderia ao sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Ou seja, naquela época, eles abandonaram, né, o servir a Deus, os mandamentos da lei de Moisés. Eles abandonaram. Cada um naquela época, ali no início dos juízes, faziam o que queriam bem fazer. Eles não seguiam mais as leis de Deus, né? Houve ali um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de religiões, né? E esse homem, nós vamos continuar aqui falando sobre ele, nós vamos ver aqui, né, o que ele fazia, né? Diz aqui, ó, esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, que eram os terafins, né? Os ídolos caseiros.
para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Então, o que acontece? Eles queriam favores materiais desses ídolos, né? Eles adoravam ali para receber bens materiais, né? Uma idolatria, adoravam aquelas cabeças, aquelas imagens, aqueles ídolos dentro das suas casas, porque eles queriam obter algum ganho com aquilo. Era uma coisa de um relacionamento por interesse, né? E aí diz ainda mais um pouco à frente aqui, por ele ter sido criado dentro desse contexto de idolatria, né, nessa anarquia, ele não tinha nenhum valor cristão nele. Ele não aprendeu dessa maneira, então ele não tinha nenhum valor cristão. Então, por ele não ter nenhum valor cristão nele, não foi difícil para ele roubar a mãe dele, né? Então aqui na frente diz, ó, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz, e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos desse metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado e restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Ou seja, ele rouba aí da mãe, o Mica, né? Ele rouba aí 13 quilos de prata. Prata é um metal valioso até nos dias de hoje, né? Você imagina, né? Naquela época também era um metal valioso. E ele rouba da mãe. Só que a mãe começa a jogar praga sobre o ladrão, sem saber que era o filho dela. Então ela começa a jogar praga sobre o ladrão. E ele, por ser um homem supersticioso, porque tinha vários ídolos em casa, era um homem cheio de superstição, ficou com medo das pragas que a mãe jogava no ladrão sem saber que era o filho, devolveu tudo à mãe, né? E aí mais à frente vai nos dizer assim, ó. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e deu a ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Quando ele confessa para a mãe que foi ele que roubou ela e devolve o dinheiro, a mãe retira as pragas que jogou sobre o ladrão sem saber que era o filho dela, e ela tira 200 dinheiros dessa prata, 200 ciclos de prata, dá para o ourives derrete essa prata, faz mais um ídolo e ela dá para esse filho que leva para dentro da sua casa mais um ídolo, né? E o que acontece com isso? Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus, servia a falsos deuses, representado por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia bem. Ou seja, ele queria servir. E diz, segundo ele, a família dele, ele servia a deuses e servia também a Deus. Mas nós sabemos que é impossível, né? Nós aprendemos na palavra de Deus que é impossível alguém ter dois deuses, né? Porque quando você tem dois deuses, ou você vai servir mais um e vai deixar o outro de lado, ou você vai servir mais o outro e deixar o outro de lado. E nós sabemos também que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você tem o desejo de servir a Deus na sua vida, saiba que você precisa dedicar a sua vida ao Deus vivo, tão somente a Ele. Você não pode ter outros deuses na frente do Senhor. E eu quero te dizer que ídolos é tudo aquilo que tira a atenção de Deus, tudo aquilo que toma a frente de Deus na nossa vida. Porque nós temos que ter Deus sempre acima de todas as coisas na nossa vida. Então, se você coloca algo à frente de Deus, você está idolatrando aquilo, né? E eu já vou logo para o final, que o tempo já está passando.
e eu vou falar sobre isso agora, que é os ídolos nos tempos atuais, né? E aí o que seria os ídolos dos tempos atuais? Ó, em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Aí a idolatria eu coloquei aqui, ó, a gente sempre estuda sobre isso, mas é bom sempre bater na mesma tecla pra gente gravar na nossa mente. Idolatria, culto que se presta a ídolos. Amor excessivo e admiração exagerada. Hoje em dia a gente vê que as pessoas têm artista como ídolos, né? Não chamam eles de ídolos? Ai, artista tal, artista tal. Inclusive até no meio gospel, infelizmente, isso tem acontecido, né? Gospel. Tem acontecido também, né? Infelizmente, as pessoas entra um cantor e todo mundo começa a gritar e adorar aquilo como se fosse o próprio Deus. Homens comuns estão sendo adorados. E isso é abominável para o nosso Deus, porque só Deus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Só Ele é digno. E aí diz aqui, ó, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? A dificuldade em largar ídolos, né? As pessoas estavam vindo para Deus, mas tinha uma dificuldade ali, queriam ficar entre um e outro, não tem como, né? Então o apóstolo João falou, olha, filhos, se guarda disso, sai fora disso, né? E aí, continuando aqui, vou tentar ser mais breve para ficar o tempo. Ó, para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige, né? Nós não vivemos pelo aquilo que a gente vê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso é uma das vertentes nossas, o que nós seguimos, né? E o mundo não, eles querem sentir, eles querem ver. Então a necessidade de ter algo para adorar físico ali para eles, né? Nós amamos um Deus maravilhoso, mas invisível, espiritual. Nós não vemos Ele, nós não temos imagem de Deus para nós adorarmos ali. Nós adoramos o próprio Deus ali sem nenhum tipo de imagem. Ele está presente, né? E o mundo, eles precisam de ver, de tocar em alguma coisa. Aí o problema todo é esse, né? Porque, como vou continuar aqui, vou falar para vocês. Olha o que está dizendo. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, né? Muitos são até vazios por dentro mesmo, né? Estátuas vazias que não tem nada ali por dentro. Feitas de... E aí diz aqui ainda, ó, qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida, né? Um esposo, né? Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui em idolatria. Paulo descreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando na posição acima do próprio Deus. Nós não podemos usar pessoas, coisas materiais, físicas, que são quebráveis, se destrói, vai ficar tudo aqui. Nós não podemos endeusar filhos, marido, temos que amar, cuidar, zelar, mas não endeusar, colocar na frente de Deus, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai acabar um dia, né? E é muito interessante aqui, que eu penso acerca até do que nós vivemos até no meio cristão também. Pessoas que endeusam pessoas, né? A minha missionária, ou o meu pastor. E aí quando acontece algum problema, que todos nós somos falhos, quando falhamos, muitos caem. Né? Quando a gente vê situações com pastores que caem, aí aquelas pessoas que deusavam ele, adoravam ele, acabam caindo, acabam parando, se afastando do evangelho. Por quê? Não estavam olhando para Deus, estavam olhando para o homem. E o homem é falho. Nenhum homem é digno de adoração. Só Deus é digno de adoração e louvor. Amém? Eu vou precisar resumir aqui porque já estamos passando o meu tempo. Diz assim na conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e moral no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifica a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Deus em primeiro lugar.
que possamos guardar essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham uma maravilhosa semana.